Graça e paz, meus queridos irmãos, que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Antes de iniciarmos aqui o nosso estudo, nossa reflexão sobre a exaltação de Cristo, gostaria de fazer aqui uma oração. Pai eterno, em nome de teu Filho Jesus, eu agradeço ao Senhor por essa oportunidade de poder refletir, meu Pai, sobre a exaltação do teu Filho Jesus. A Ele seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor, meu Senhor. Tu és bom, Tu és maravilhoso, e que o Seu nome seja exaltado, meu Senhor, todos os dias em nossas vidas. Que o Senhor glorifique, meu Pai, o Teu santo nome em nossas famílias. É que eu te peço, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Meus queridos, em nosso último encontro, refletimos sobre os estados de Cristo, o estado de humilhação. Diante dos 5 subtópicos, como a encarnação, sofrimento, morte, sepultamento e descida ao Hades. Através desses 5 tópicos, entendemos que o estado de humilhação de Cristo não se limitou na hora anteriores da sua morte, tampouco quando ele estava ali sangrando na cruz. Mas os sofrimentos de Cristo inicia-se em sua vida desde a sua encarnação. Então hoje nós iremos refletir sobre a exaltação de Jesus. Da mesma forma que a humilhação, a exaltação tem um sujeito, a pessoa tem como sujeito a pessoa de Cristo. Apesar de que a exaltação se realiza na natureza humana, seus efeitos se manifestam na pessoa de Cristo, o Verbo de Deus, que personaliza a sua natureza humana. Pela exaltação, Cristo ficou livre da sujeição e da maldição da lei. Se você assistiu a nossa primeira aula, a aula passada, você irá ali ver que Jesus estava sobre a maldição da lei. Mas agora ele não está mais. A exaltação de Cristo livra desta lei. Ele entrou em posse das bênçãos que conquistou e foi glorificado junto ao Pai com a mesma glória que ele tinha antes da fundação do mundo. Então a nossa primeira leitura será feita em Filipenses, no capítulo 2, dos versos 9 ao 11. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O estado de exaltação é uma consequência judicial do estado de humilhação. É possível definir no estado de exaltação 4 estágios: ressurreição, a ascensão, a entronização, Jesus sentando à destra de Deus, e a volta de Cristo, que se caracteriza no juízo final. Então, iniciaremos com o primeiro estágio da exaltação de Cristo, a ressurreição. Vamos iniciar então, nesse subtópico da ressurreição, lendo a primeira epístola escrita aos Coríntios, no capítulo 15 e verso 17. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. A ressurreição de Cristo não consiste apenas em que ele retornou da morte, mas que a sua natureza humana foi restaurada a um patamar superior à glória do homem antes da queda, completamente espiritual e revestida de novas qualidades adaptadas à vida celestial, embora ainda não completas antes da ascensão. A ressurreição é também uma declaração de que a morte havia sido vencida e uma demonstração do que irá acontecer com os eleitos no dia do juízo final. Vamos ler em 1 Coríntios, ainda no capítulo 15, mas os versos 42 e 44, que está escrito assim: pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual.
Então a ressurreição está em conexão direta com a segunda volta de Cristo. Por ela, Deus fez ver a todos que Cristo é o Filho de Deus. E pela ressurreição foi exaltado acima de toda potestade e de todo poder, e todo poder foi dado a ele. E desta forma foi acreditado e destinado eternamente a vencer o poder da morte. Levantando da mesma forma, pela ressurreição dos mortos, todos os homens e mulheres para o julgamento final. Vamos ler o que está escrito em Atos, capítulo 17 e verso 31. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. A ressurreição de Cristo é um evento inalienável no plano de redenção, pelo qual ele completa e sela sua obra redentora, vencendo o poder da morte e do diabo, pelo que o apóstolo diz com certeza e até com um certo tom de desafio, né? Está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, 55, o apóstolo Paulo peitando, né? Se assim, por assim dizer, a morte. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Pela sua morte, Cristo venceu o poder do pecado, conseguindo o perdão de seu povo, que lhe foi dado por Deus. Pela ressurreição, conseguiu a justificação desse mesmo povo diante de Deus, completando assim o seu trabalho. Veja que Calvino escreveu sobre essa atmosfera. De que natureza seja isto melhor que se exprime nas palavras de Paulo? Calvino, pois diz que ele morreu por causa de nossos pecados e ressuscitou por causa de nossa justificação. Como se estivesse a dizer que o pecado foi removido por sua morte, a justiça restaurada e restabelecida por sua ressurreição. Ora, como em morrendo não podia ele livrar da morte, se ele próprio à morte fosse sucumbido? Como nos haveria adquirido a vitória se houvesse fracassado na luta? Pelo que assim dividimos a matéria de nossa salvação entre a morte e a ressurreição de Cristo, que mediante aquela morte, Calvino aponta, a morte de Jesus, o pecado foi aniquilado e extinta a morte através desta ressurreição. A justiça foi restaurada e a vida restabelecida. Por isso, aquela morte exibe sua força e eficácia para conosco em virtude da ressurreição. Romanos 4:25 está escrito, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Mais uma vez, seguindo Calvino, é preciso dizer que todas as vezes que se faz menção de sua morte, compreende-se ao mesmo tempo o que é próprio da ressurreição da mesma forma. Quando se faz menção da ressurreição, compreende-se ao mesmo tempo o que é próprio de sua morte. Nós iremos agora refletir sobre o segundo estágio, a ascensão do nosso Senhor. Pode-se dizer que a ascensão é a consumação da ressurreição, é a transição da presença da natureza humana de Jesus na terra e sua ida para o céu. A ascensão representa mais uma mudança na natureza humana de Cristo, tornando-se adaptada de forma definitiva para a vida no céu. As doutrinas da salvação e da vida eterna não teriam sustentação se a ressurreição e a ascensão de Cristo, através da elevação aos céus, o Senhor Jesus abriu os portais celestiais antes fechados aos homens, para receber o seu povo que lhe foi dado por Deus na eternidade. Vamos ler o que está escrito em Salmo 24, verso 7. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. É preciso lembrar aqui que a pessoa de Jesus é o Verbo de Deus. Desta forma, todo o seu trabalho é válido em todos os tempos. Os portões celestiais estão abertos em Cristo eternamente.
todos os eleitos de Deus em todos os tempos receberam a salvação em Cristo. Esta garantia de que a vida após a morte e ressurreição do corpo irão acontecer, trazem segurança e tranquilidade para os crentes. Pois o apóstolo diz que se os cristãos, se os cristãos esperam nesta vida, se a visão deles, a esperança deles se limitam somente para as coisas dessa vida, eles são os mais infelizes de todos os homens. Vamos ler em 1 Coríntios capítulo 15, 19. Está escrito assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Agostinho escreveu: por sua morte, Cristo haveria de ir para a destra de Deus, donde haveria de vir para julgar vivos e mortos em presença corpórea, segundo a sã doutrina e a regra de fé. Pois em presença espiritual, como eles haveriam de vir após a ascensão. Mateus 28, 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós vamos agora para o segundo estágio da exaltação de Cristo, né? Que fala sobre a entronização de Jesus. Né? Jesus assentado à destra de Deus. Quando Cristo estava diante do sumo sacerdote, ele predisse que se assentaria à direita do Todo-Poderoso. Vamos ver isso, esse registro, no Evangelho de Mateus, capítulo 26 e verso 64. Respondeu-lhe Jesus: tu disseste, entretanto eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. O apóstolo Pedro também falou sobre isso em um dos seus sermões, que está registrado em Atos, capítulo 2, os versículos 33 a 36. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certo, pois toda a casa de Israel, de que a esse Jesus que vós crucificastes, Deus o fez o Senhor e Cristo. Qual é a importância de estar assentado à direita de Deus? Devemos refletir que a expressão direita de Deus é antropomórfica. Antropomórfica, é isso. Quase uma língua estranha, mas não é. E não pode ser entendida literalmente. A expressão como é empregada nesse contexto é derivada do Salmo 110 e verso 1. Vamos lá, vamos ver o que está escrito. Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Estar assentado à destra de Deus, à destra do rei, podia ser apenas um sinal de honra. Vamos lá para primeiro livro de Reis, capítulo 2, versículo 19. Foi, pois, a Betseba ter com o rei Salomão para falar-lhe por Adonias. O rei se levantou a encontrar-se com ela e se inclinou diante dela. Então se assentou no seu trono e mandou pôr uma cadeira para sua mãe, e ela se assentou à sua mão direita. Mas também sentar à direita do rei podia denotar participação no governo e, consequentemente, na honra e na glória correspondente. No caso de Cristo, era indubitavelmente o fator de que o mediador havia recebido as rédeas do governo sobre a igreja e sobre o universo, e foi feito participante da glória correspondente. Então, esse fato significa que Cristo recebeu o governo da igreja em acréscimo ao governo do universo como Rei eterno e supremo. Significa também que o seu ofício de mediador e sacerdote é exercido de maneira plenamente eficaz, em igualdade e exatamente conforme a vontade de Deus.
Esta autoridade significa ainda que Cristo envia o Espírito para continuar e completar sua obra de redenção junto a seu povo na terra. Efésios, capítulo 1, versículos 20 a 22. Que está escrito assim: o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio de todo nome que possa se referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça de todas as coisas, o deu à igreja. Amém. Nosso próximo estágio e último é sobre o juízo final. Nós estamos aqui então ainda falando sobre os estágios de exaltação do nosso Senhor Jesus. Então vamos agora para o último, que é o juízo final. Pela sua exaltação, que Cristo adquiriu o poder do julgamento, pela sua exaltação, Cristo adquiriu o poder do julgamento definitivo. Sua volta em glória no dia do juízo é a realização suprema da exaltação. Entendeu? A volta de Jesus Cristo é a realização suprema da exaltação. Já vimos acima que, já vimos nos blocos anteriores, nos subtópicos, que a ressurreição de Cristo, que Cristo foi exaltado acima de toda potestade, todo poder e todo domínio, para que desta forma tenha em si o poder e o nome que está sobre todo o nome. Pois o julgamento requer autoridade, e a autoridade de Cristo vem de sua exaltação, que é acima de todas as coisas. Vamos ler em Mateus 16, 27. Mateus, capítulo 16 e verso 27. Está escrito assim: porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. A volta de Jesus, a vinda de Jesus é um estágio de exaltação também. Eu não sei se você havia pensado nisso, porque muitas vezes é omitida a volta de Cristo sendo considerada como um estágio de exaltação. Como se a exaltação à destra de Deus fosse o ponto culminante. Mas isso não é verdade. O ponto supremo da exaltação de Cristo se dará na volta daquele que sofreu nas mãos dos homens. Esse que sofreu nas mãos dos homens voltará como supremo juiz. Ele mesmo indicou isto como uma prerrogativa mediatória. Vamos lá para o Evangelho de João, capítulo 5, a partir do versículo 21. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do modo porque honrar o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão, porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Ele deu autoridade para julgar, porque é filho do homem. O mesmo fizeram os apóstolos. Vamos para Atos, capítulo 10 e verso 42. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Atos 17, capítulo 17 e verso 31. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Pela exaltação de Cristo, pode-se dizer que o cristianismo não é uma religião baseada em volta de um homem piedoso que morreu para salvar a humanidade. Não é também uma religião baseada em um grande mestre que serve de exemplo para a salvação dos homens. Não é uma religião de um homem altamente espiritualizado através de muitas reencarnações, mas sim
uma religião baseada em um Deus todo-poderoso e redentor, um Deus vivo e eternamente presente ao lado de seus filhos. Então, meus queridos irmãos, esse ambiente da exaltação de Cristo finaliza aqui os nossos estudos sobre a humilhação de Cristo e a exaltação de Cristo. Que você que ainda não teve esse conhecimento, que ainda não conhece Jesus Cristo, que esse ambiente, que esse momento possa possibilitar essa oportunidade para que você venha conhecer Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E você que já recebeu o Espírito Santo em sua vida, doado por Jesus Cristo, que você possa ter, através desses estudos, através da revelação em seu coração, um maior entusiasmo para servir ao Senhor. Olha só o quanto que Jesus passou para que a salvação graciosa pudesse inundar os nossos corações. Foi um prazer estar aqui com vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês. Quero agradecer aqui os meus irmãos Lucas e Natália, esse casal maravilhoso aqui que Deus nos deu aqui para a Igreja Presbiteriana de Valinhos, que tem nos ajudado. Muito obrigado, que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Até a próxima.